Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Estamos, portanto, iniciando mais uma leitura diária e também mais um trimestre e também mais um ano e também mais um currículo, o novo currículo da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. As lições bíblicas deste primeiro trimestre de 2022, categoria de adultos, ela tem por título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o nosso amado pastor e teólogo Douglas Batista. A lição de número 1, a qual fiquei responsável para comentar, tem por título A Autoridade da Bíblia. Então nós estamos iniciando hoje, dia 27 de dezembro, já adiantando, é claro, a leitura, que sempre vem uma semana antes, e nós vamos ler na carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, cujo título da leitura é As Sagradas Escrituras têm origem no próprio Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Assim nos diz o texto sagrado: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Meus queridos irmãos, não haveria tema melhor, leitura melhor do que esta para caracterizar esta lição de número 1 e este primeiro trimestre de 2021 com essa temática. As Sagradas Escrituras trata-se da palavra de Deus revelada aos homens, escrita e o próprio Deus falando. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela corta mais do que espada de dois gumes, vai até as divisões da alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. E não há nada que lhe esteja encoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele com o qual nós temos de tratar. No Salmo 119, ele fala tanto da palavra de Deus, mas não poderia deixar de citar o verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor não é simplesmente um conjunto de boatos ou uma história mítica ou fatos pitorescos ou epopeias ou um conjunto de fábulas, tais quais as fábulas de Esopo, ou um conjunto de escritos filosóficos, tais quais os escritos de Sócrates. A palavra de Deus não é fruto do conhecimento humano, não é fruto do conhecimento adquirido nas cátedras, nas faculdades, nas salas, ou fruto da percepção humana ou do poder do cérebro humano, ou um conjunto de conhecimento a respeito da sociedade, do bem comum, do direito, dos deveres, de sociologia, filosofia ou segmentos parecidos com estes. A palavra de Deus, ela não se trata de forma alguma de algo que foi adquirido através da sabedoria humana. A palavra de Deus, ela vai além do que o homem pode ver, do que o homem pode ouvir, do que o homem pode observar. A palavra de Deus, além, não se trata unicamente de letras, escritos hebraicos, aramaicos ou gregos em folhas de papel, ou fruto de concepção de homens que estavam em transe ou estavam com esquizofrenia e ouviam vozes do além. A palavra de Deus,
é a revelação do mistério de Deus para a humanidade. E o maior mistério de Deus para a humanidade, a Bíblia ela gira em torno de Cristo, pois ele é o mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A palavra de Deus, as Escrituras foram inspiradas pelo próprio Deus. Não foram aquilo que os profetas tinham na cabeça ou em memória que quiseram colocar e registrar. Não se trata de fatos históricos isolados ou livro de ciências ou de astronomia ou biologia. Nada disso. A palavra de Deus é o próprio Cristo. No princípio era a palavra, ou o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Não vamos focar nisso hoje, mas no decorrer da semana eu falarei a respeito onde estava a palavra de Deus na criação, na Trindade. Mas eu gostaria, é claro, de não deixar em branco Lucas, capítulo de número 24. Só para nós termos uma pitadinha aqui. Capítulo 24, versículo 23, 24, 25, 26 e 27, que diz assim: É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então os dois discípulos no caminho de Emaús lamentando a morte de Jesus, quando o próprio aparece para eles, mas os olhos ainda estavam vendados e não perceberam, e Jesus disse: Ora, vocês estão sendo insensatos. O coração de vocês não está preparado para a realidade. Não era necessário que tudo acontecesse? Isaías não escreveu, Jeremias não escreveu, Oséias não escreveu, Ezequiel não escreveu, Zacarias não escreveu, Miqueias não escreveu, Davi não escreveu, Moisés não disse que viria um profeta semelhante a ele? Jesus, anteriormente a esse episódio com Cleopas e o outro discípulo no caminho de Emaús, ele disse: O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e com ela nós prosseguiremos até o fim, pois as sagradas Escrituras têm origem no próprio Deus, que é a fonte de vida. A palavra é o próprio Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.